Quem diria que ele acertaria pela primeira vez na vida? O Janones acertou, galera. Há 2 semanas atrás ele teve um surto de histeria e lá ele falou que em breve, em 1 ou 2 semanas, Flávio Bolsonaro iria passar o Lula nas pesquisas. Bom, ontem a gente teve uma pesquisa mostrando o empate, quase empate absoluto, entre Flávio Bolsonaro e Lula. Hoje sai uma pesquisa da GERP, e olha o resultado que essa pesquisa já está mostrando. Flávio tem 47 e Lula 42 no segundo turno. Já estamos com 5 pontos na frente do Lula no segundo turno na pesquisa GERP, que entrevistou 2.400 eleitores em todo o território nacional de 21 a 25 de agosto. Essa pesquisa, 21 a 25 de agosto, ela já está pegando ali o ápice do escândalo do filho do Lula, do Lulinha, Roberto Luxinha, Marcola. Aqui, as informações sobre o escândalo Lulinha já foram divulgadas devidamente. Porque, como vocês sabem, a imprensa não dá a devida atenção a escândalos do Lula. Então depende da reação nas redes sociais para que esses escândalos se tornem conhecidos pela maioria. E aqui está o resultado. Ó. 47 Flávio Bolsonaro, 42 Lula. E eu volto a dizer, nós vamos ganhar essa eleição. Contra tudo que está acontecendo, a perseguição, a loucura, a censura, nós vamos ganhar. E no primeiro turno, o Flávio já aparece pela primeira vez na frente do Lula. Olha aqui, já no primeiro turno ele está aparecendo na frente do Lula com o Pablo Marçal aí, em terceiro lugar, com o 4º colocado. Esse aqui é o primeiro turno. E a rejeição? Como que está a rejeição nessas eleições? Tá aqui, ó. Rejeição do Lula. Tá, tem que aumentar aqui um pouquinho? Vamos aumentar. A rejeição do Lula está 49, rejeição do Flávio está 40. Por que a rejeição do Lula está tão alta assim? Custo de vida está absurdamente caro, a corrupção virou um escândalo rotineiro, diário na vida das pessoas, corrupção do governo federal e do filho do Lula, né, que está dominando o debate político. Nós temos a criminalidade aumentando. Lula admitiu que não acredita em Deus, isso foi o quê? 5 dias atrás ou 4 dias atrás? Lula admite que não acredita em Deus. E nós temos essa situação vergonhosa, né, do povo hoje não consegue ir no supermercado, não consegue fazer compra. O custo de vida está aumentando muito. E aí isso reflete no resultado das eleições. Então, essa é uma pesquisa que saiu agora, hoje de manhã, na quarta-feira, dia 26, já mostrando o Flávio 5 pontos na frente do Lula. No geral, quando você faz aquele agregador de pesquisas, que são a média de todas as pesquisas, estamos empatados tecnicamente, mas a tendência que nós estamos vendo nas últimas 2 semanas é o declínio do Lula e a ascensão do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro está crescendo, vai continuar crescendo e nós vamos vencer essa eleição. Agora, fazer um esforço, pessoal, vamos para cima, é 7 de setembro, é todo mundo nas ruas do Brasil, concentração na Avenida Paulista. Quem puder ir para Paulista às 15 horas da tarde, às 15 horas, né, vai para a Avenida Paulista. Quem não puder, nas suas cidades no período da manhã. O ideal é fazer na manhã nas nossas cidades e depois à tarde todos nós para a Avenida Paulista. Tá na hora da gente fazer a diferença. Essa é a última chance que a gente tem. Agora, cara, Flávio eleito é 5 novos ministros no STF. É difícil até de imaginar o impacto que algo dessa magnitude tem no nosso país. Voltaremos à sanidade. Abandonaremos quase que de imediato a ditadura do judiciário. Vai ser lindo, pessoal, mas a gente precisa fazer o nosso trabalho, que é divulgar o Flávio Bolsonaro. Divulgue o Flávio na sua cidade, no seu estado, grude adesivos, converse com seus amigos. Eu tenho uma estratégia. 1 voto. Você que me acompanha, por mês, em torno de 10 milhões de brasileiros me acompanham aqui no YouTube. Eu te peço só uma coisa, conquiste 1 voto. Se cada um de vocês que estiverem assistindo esse vídeo assumir a missão, adotar essa missão, eu vou pegar uma pessoa e eu vou virar 1 voto só. Basta cada um de vocês fazer isso, que a gente ganha. E é perigoso ganhar no primeiro turno. Isso aqui que você vai ver é puro desespero e não só isso, é um desrespeito à inteligência do povo brasileiro. Ao longo da existência do PT, eles sempre criticaram os evangélicos. Não só isso, recentemente, semana passada, Lula admitiu que não acredita em Deus. Janja já admitiu que não acredita em Deus. Zombaram dos cristãos durante as manifestação durante o desfile de carnaval. E agora, há 39 dias da eleição, me aparece a esbanja, gente, aquela que gasta o seu dinheiro público para viajar pelo mundo, tentando convencer os
evangélicos a se aproximar do PT. Cara, esse povo não tem um mínimo de vergonha na cara. Boa noite a todas e todos. Estou muito feliz por participar do lançamento desse comitê Evangélicas e Evangélicos com Lula. Nos últimos 3 anos, pude estar em diversos encontros com evangélicas ao redor do Brasil, onde eu fui recebida de forma muito afetuosa por todas elas e presenciei também o importante trabalho de acolhimento e de promoção da cidadania realizado por essas mulheres. As igrejas evangélicas cumprem um importante papel de pertencimento, um espaço de referência para milhões de brasileiros e brasileiras. Os valores da solidariedade e da igualdade que sempre guiaram a vida e os governos do presidente Lula são importantes norteadores da nossa fé cristã. Da nossa fé cristã. Eu não dou conta, cara, meu coração chega a dói. Uma nação mais justa é aquela que cuida especialmente. Como você pode ver, ela está lendo um teleprompter, por um texto que não foi ela que escreveu, é um texto minuciosamente manipulado para tentar convencer os evangélicos de que esse povo acredita em Deus. Daqueles que mais precisam de proteção e oportunidades e se opõem a toda forma de discriminação, intolerância e racismo. Ao longo desses anos, tenho visto de perto o respeito com que o presidente Lula trata a fé de cada brasileira e cada brasileiro. Nossa, você pode estar de brincadeira comigo, gente. Isso aí só pode ser brincadeira. E se foi de muito mau gosto? Eu acredito que cuidar de um povo é cuidar também daquilo que ele mais acredita. Foi o presidente Lula que criou o Dia dos Evangélicos, o Dia Nacional da Marcha para Jesus. O Lula criou ou ele já simplesmente sancionou um projeto de lei que foi aprovado no Congresso? Porque o que eu me lembre, o Congresso aprovou e ele não vetou porque senão ia pegar muito mal para ele. E o Dia Nacional da Música Gospel, que foi reconhecida como cultura e patrimônio nacional, entre diversas outras ações que protegem e valorizam a liberdade de crença dos brasileiros. Cara, esse governo, se depender dele, ele manda prender todos os pastores e padres. O amigo do Lula lá, o Daniel Ortega da Nicarágua, tá prendendo pastores e padres e é super amigo do Lula. O trabalho desse comitê de evangélicas e evangélicos com Lula presidente é essencial para o fortalecimento da nossa democracia. Democracia. Contem comigo na construção desse Brasil mais justo, democrático, solidário e fraterno. Eu não dou conta, cara. Eu vejo isso, meu estômago embrulha, me dá uma gastura, meu sangue ferve. Ele não acredita em Deus, ela não acredita em Deus. Ela já deixou claro que não acredita em Deus. Ela já tem trechos dela zombando dos evangélicos. O Lula, aquela escola de samba que homenageou o Lula com dinheiro público, com seu dinheiro, zombou dos cristãos, zombou da nossa fé. Eles sempre zombam da nossa fé. O Lula se acha maior que Deus, mas ele não acredita em Deus, então... E aí me vem essa mulher aqui e faz um vídeo desse jeito, eu não dou conta, cara. Esse povo não tem um mínimo de vergonha na cara. Um mínimo, no período eleitoral. Um mínimo. Evangélico, se você vota na mesma pessoa que traficantes presos votam, tem alguma coisa errada com você. Se você vota em quem defende aborto, legalização das drogas, ideologia de gênero, traficante, facção criminosa, então, meu amigo, eu acho que você está usando a Bíblia errada. Você deve estar usando alguma Bíblia xing-ling aí, adulterada, porque não tem cabimento de uma pessoa ser cristã e votar nesse povo. Assim, é simplesmente surreal. Existe um termo no livro de George Orwell que é duplo pensar. É a capacidade de apoiar duas coisas completamente opostas sem perceber. Isso acontece depois de anos e anos de doutrinação e lavagem cerebral. Agora, ver essa pessoa que eu sei que zomba dos cristãos e zomba dos evangélicos, vem aqui falar que o Lula se preocupa com o evangélico, não dou conta. Essa sensação que a gente está tendo agora com o preço dos alimentos e dos produtos está ficando insuportável. Mas lembre-se, é apenas uma sensação. Quando você vai no supermercado comprar um arroz, um feijão, uma carne e você acha que está muito caro, é apenas uma sensação. Na verdade, como o Lula disse, a culpa é sua, que está gastando demais. E como você está gastando demais, as coisas vão ficar mais caras. Essa sensação agora vai vir também em outras coisas. Você vai começar a ter a sensação de ver todas as lojas fechadas e fábricas fechadas e indústrias fechadas. Você vai ter a sensação do desemprego aumentando. Mas calma, é só uma sensação. Mas tenha um orgulho, pelo menos o governo Lula bateu mais um recorde. E é um recorde fenomenal.
Com a Braskem, o Brasil bate recorde de 180 bilhões em dívidas em recuperação judicial e extrajudicial. Lembrando, 1/3 das empresas no Brasil estão inadimplentes. E nós estamos batendo recorde de empresas fechando as portas ou pedindo recuperação judicial, que é um passo anterior à falência. É quando a empresa está desesperada e pede para a justiça para não ter que pagar mais dívidas, porque ela não tem mais caixa. Por que esse caso específico ele tem um tempero a mais de urgência? A Braskem é uma das maiores empresas do mundo em biopolímeros. E sabe quem é a maior acionista da Braskem? A Petrobras. Curioso, né? A empresa a Petrobras, que é acionista da Braskem, está falindo a Braskem também. A Braskem, gente, que produz muitos materiais derivados do petróleo. Vamos lá, matéria. Olha isso aqui, cara. Protocolou pedido de recuperação extrajudicial na segunda-feira, dia 24, para renegociar 10,9 bilhões em dívidas. Com esse movimento, o Brasil atingiu o maior volume de dívidas em processos de recuperação judicial e extrajudicial da sua história, superando 180 bilhões. O número é grande, o contexto é maior. No único ano, Casas Bahia com 17 bilhões em dívidas. Braskem e outros 4 grandes grupos recorrem a mecanismo de reestruturação de dívida. Quando isso acontece ao mesmo tempo, em setores diferentes, em empresas de perfis distintos, a explicação não está em cada uma delas individualmente, está no ambiente em que todas operam. O que isso aqui está querendo dizer? A culpa não é do mercado de petróleo, a culpa da Casas Bahia não é do mercado do crediário, a culpa é do governo. O governo brasileiro conseguiu afundar os maiores grupos empresariais do Brasil, que estão agora desesperados, fechando as portas. Gente, eu vi ontem, Häagen-Dazs está saindo do Brasil, a marca de sorvete que já estava aqui há tanto tempo, Walmart, que é uma rede de supermercados, também está fechando suas lojas. E aí vem a pior parte. Essas empresas têm que fechar algumas lojas porque não conseguem mais pagar a folha de pagamento e o custo fixo. Aí o governo vai lá e obriga essas lojas a reabrirem e recontratar as pessoas, como foi feito no caso das Casas Bahia. Sabe qual a consequência disso? Ao invés das Casas Bahia fechar 1/3 das lojas, ela vai ter que futuramente fechar todas, porque ela não está conseguindo mais pagar as suas dívidas. Já está com uma dívida de 17 bilhões, para sobreviver, tentou diminuir o número de lojas abertas para diminuir o custo fixo, né? E agora não vai ter como mesmo. Esse governo é louco. Nós estamos diante de pessoas insanas cuidando da economia do nosso país. E os números estão aí, gente. Não importa se você é de direita ou esquerda. Os números estão aí. 8 em cada 10 famílias estão endividadas. Metade dos adultos brasileiros estão endividados. O número de moradores de rua está aumentando, mais do que dobrou. 1/3 das empresas inadimplentes. E me vem o governo falar que é culpa sua. Se tá caro, é culpa sua, porque você tá gastando demais e você fica aí gastando no celular comprinhas da Shopee. Esse mesmo governo que impôs goela abaixo a taxa das blusinhas agora quer se posar como o grande salvador. Aquele que sempre foi contra a taxa das blusinhas. Eu não dou conta do nível da cara de pau desse pessoal. Eu não dou conta. Num ato de desespero, no momento que a nossa economia está extremamente fragilizada, eles vão tentar agora aprovar o fim da escala 6x1. Um ato populista que pode quebrar o nosso país. Não é que eu seja contra a escala 6x1. Este não é o momento de fazer isso. A economia está fragilizada. Diminuir o tempo de trabalho vai ter que impor mais contratações, que as empresas não têm condições. Sabe o que vai acontecer? Mais empresas fechando as portas. 95% das micro e pequenas empresas estão inadimplentes. São elas que representam 70% do mercado de trabalho, das vagas do mercado de trabalho. E 95% está inadimplente. Esse governo foi muito pior do que a gente imaginou. A gente sabia que esse governo ia ser ruim. A gente tentou avisar, fomos censurados. Mas ele conseguiu ser muito pior do que a gente imaginava. Olha só a notícia que acabou de sair agora na CNN Brasil. A campanha do Flávio Bolsonaro acionou agora o TSE contra o ministro da Fazenda, Dário Durigan, por utilizar os seus discursos dentro da Fazenda para promover a campanha do Lula. Tem utilizado os seus discursos para a campanha eleitoral. Nas 48 horas seguintes à ação que foi promovida pela campanha do Flávio,
Para você ter uma ideia de se isso está ou não acontecendo, o Durigan já anunciou um salário mínimo de R$ 1.741 em 2027, já anunciou redução de privilégios na Previdência, já anunciou combate à pejotização e superávit no orçamento do ano seguinte, em 2027, e, claro, todas essas medidas ele diz estarem vinculadas não ao Estado, mas ao governo Lula, se ele for reeleito. Claro que ele está usando a máquina pública, e é claro que isso tem sido feito, não é de hoje, o Lula tem feito isso há muito tempo, é gás para cá, é não sei o que para lá, enfim, o Estado rifado em benefícios sociais e bolsa isso e bolsa aquilo, enfim, as pessoas não têm nem mais onde enfiar as coisas na bolsa, de tanta bolsa que é distribuída para lá e para cá. Claro que isso tem uma finalidade eleitoral e óbvio que o Flávio sabe muito bem que o TSE não vai coibir isso, porque se coibir isso acaba o governo Lula. Não tem nada no governo Lula que não seja eleitoreiro. O que é realmente em prol do Estado? Se o Lula não for reeleito, o que desse governo que está aí vai ficar? Nada. É tudo eleitoreiro, é tudo para que ele consiga se reeleger. Até a taxa da blusinha que, enfim, o Lula tinha metido a bronca, agora ele anuncia que está repensando e que não era bem assim. O ponto, meus caros, é que realmente, se a gente olha para a legislação eleitoral, o artigo 73 proíbe a utilização de bens públicos, de utilização de discursos em prol da campanha, mas o limite entre aquilo que é campanha e aquilo que é governo, num governo como o do Lula, fica muito pouco nítido e não dá mesmo para distinguir. O Flávio, ele chega a pedir que os discursos do Durigan sejam proibidos. Claro, e muito provavelmente que isso não vai acontecer. O que está por trás dessa medida do Flávio é o seguinte: o Flávio sabe que o TSE vai para cima dele. O Flávio sabe que os tribunais vão para cima dele. O Flávio sabe que o Lula está utilizando, né, a máquina do Estado, a máquina pública, a parceria que o governo federal tem, o consórcio que possui com os tribunais, para de alguma maneira, degradar ou piorar ou desestabilizar a campanha do adversário do Lula, Flávio Bolsonaro. Então, ele está tentando botar o bode na sala do Lula com ações judiciais para ver se, pelo menos, ele consegue equilibrar. É mais ou menos assim. Antes de você dizer que eu estou fazendo algo, eu digo que você faz também. Porque aí, de duas uma, ou todo mundo faz e ninguém é punido, ou então todo mundo tem que ser punido. E para punir o Lula, como é difícil, eles acabariam não punindo também o Flávio. Percebem? É esse o jogo que está em curso a respeito do TSE nessas eleições. A estratégia da campanha do Flávio é essa. Eu vou para cima dele porque eu sei que ele vem para cima de mim e menos com menos dá mais. É mais ou menos nesse lugar a estratégia. Ou ninguém é punido ou então todo mundo é punido. Como o Lula nunca é punido, enfim, isso também aliviaria ou tenderia a aliviar a punição para o Flávio Bolsonaro. Ele está só se protegendo, ele sabe que isso não vai dar em nada e que os tribunais não estão com ele. A campanha do Flávio, nessas eleições em relação aos tribunais, ele sabe muito bem que ele não pode contar com ninguém. Mesmo com o TSE do Nunes Marques e do André Mendonça, que na verdade está submetido ao STF do Moraes e do Gilmar. Nós, nessa campanha, temos de enxergar a direita como a direita vai atuar para se proteger, para impedir que o Lula use os tribunais para tratorar a direita inteira durante as eleições. É isso. Não mais do que isso. O Estadão trouxe hoje uma notícia interessante sobre o Messias. O Messias está começando a ser queimado dentro de grupos de WhatsApp da própria AGU. E por que ele está sendo queimado? Esses grupos de WhatsApp são grupos de petistas, grupos de esquerdistas dentro da AGU. E eles estão fulos com o Messias porque quando houve a tensão entre Mendonça e Polícia Federal, lembram-se desse escândalo todo? O Mendonça e a Polícia Federal entraram em choque porque a cúpula da Polícia Federal queria blindar o Lulinha e o Mendonça não deixou. O Messias foi chamado para resolver essa situação. O próprio Lula pediu a ele que fizesse algum tipo de intervenção e o Messias não fez. E agora, esses grupos de dentro da AGU e outros mais, de alas mais radicais do PT, vêm queimando o Messias, trocando vídeos, mensagens, dizendo que o Messias não é o petista confiável, vamos dizer assim. E isso tem feito com que ele passe a
correr o risco, talvez, de não ser indicado para o STF caso o Lula seja reeleito. O problema aqui é claro, né? Se o Lula não for blindado em relação ao Lulinha, talvez o Lula sequer seja reeleito. Então, o que adiantaria, né, o Messias não colocar a mão nessa cumbuca se isso impediria até mesmo o Lula, ou pode impedir o Lula de ser reeleito? E se o Lula não for reeleito, o Messias já era. Portanto, esse grupo mais petista tem cobrado e dito que o Messias não agiu bem, que devia sim interferir em relação a esse caso e ajudar o Lula blindando o Lulinha e falando com o Mendonça. O ponto aqui é que o Messias sabe, por isso que ele agiu assim, ele sabe que dentro do STF o único ali que vai com a cara dele é o próprio Mendonça. O Mendonça já deu apoio a ele, vocês se lembram? Quando houve a indicação do Lula, o Mendonça saiu a campo, fez um post no X dizendo que apoiava o Messias, supostamente pela relação evangélica entre os dois. Seja como for, o ponto é que houve esse apoio e o Messias não queria queimar o seu filme com o Mendonça. Até porque se ele fosse para cima do Mendonça, o Mendonça podia ir para cima dele, dizendo que ele estava obstruindo a justiça e quem sabe o Messias não ia até ser processado. O Messias não quis se arriscar em relação ao Mendonça e com isso preferiu se arriscar em relação ao Lula. Por isso tem sido criticado agora na rodinha petista mais radical. Meus caros, o Messias não está realmente numa boa situação. Ele teve ali de escolher entre agradar o Mendonça e ficar bem com ele, não pressioná-lo para blindar o Lula do Lulinha, ou agradar o Lulão e buscar o Mendonça para tentar blindar o Lulinha. O ponto, repito, é que essa ala mais radical do petismo acha que com isso o Messias não merecia ser indicado, não mostrou-se um bom soldado, não mostrou-se fiel. E fidelidade é um troço que dentro da esquerda é muito importante, porque eles são soldados de uma causa que é ocupar o poder e fazer com o poder o que a gente tem visto nos últimos anos. O ponto é que o Messias está na berlinda. Se ele continuar a ser queimado dentro da rodinha da AGU e continuar a ser queimado fora da rodinha da AGU, mas dentro de uma ala petista que influencia no Lula, quem sabe o Lula não muda de ideia e nem manda o Messias, caso reeleito, para o STF. O Messias parece que não tem dado muita sorte com ninguém. Se ele vai para lá, ele se queima. Se ele vem para cá, ele se queima. Não tá maré para peixe para o Messias. E o comunicador Oswaldo Eustáquio e o advogado Fábio Panhosi apresentaram ao Ministério Público da Espanha uma denúncia contra o Lulinha. O documento pede que as autoridades espanholas investiguem as atividades da empresa Sinapta, aberta pelo filho do presidente em Madrid. O pedido é para que sejam analisadas movimentações financeiras, a estrutura econômica e as atividades da empresa. A denúncia levanta a suspeita de que a Sinapta possa ter sido utilizada para esconder ou movimentar recursos ligados a fatos investigados no Brasil. Além disso, segundo o Eustáquio, o objetivo da denúncia é também entender a situação migratória de Lulinha na Espanha. Para morar legalmente no país, é possível que Lulinha tenha um documento de identificação de estrangeiro atrelado à empresa que abriu. No entendimento de Eustáquio e também do advogado Panhosi, se a Justiça espanhola concluir que a empresa não exerce atividade, Lulinha poderia perder a base legal que o autoriza a permanecer na Espanha. Marcelo Rocha Monteiro, muito boa noite, seja bem-vindo. Marcelo, ainda não é uma ação judicial, é só um pedido, para o Ministério Público da Espanha para avaliar a situação da empresa do Lulinha, se ela está em atividade ou não. E foi levantada essa questão migratória, Marcelo. Deixa eu trazer o que disse o advogado do Lulinha, porque a nossa equipe, a nossa reportagem entrou em contato com o Marco Aurélio, que representa o Lulinha, e ele disse que a autorização de residência do filho do presidente na Espanha não está atrelada à Sinapta, mas a um vínculo de trabalho. Questionado sobre qual seria esse vínculo, o advogado não deu detalhes e disse que Lulinha não tem interesse em torná-lo público. A gente publicou, inclusive, a resposta do advogado do Lulinha nessa matéria que a gente compartilhou na nossa tela. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite aqui aos colegas de bancada. Boa noite ao nosso público. Bom, a primeira questão que a gente deve examinar aí é a de que se a autorização para residir em território espanhol está vinculada à atividade profissional,
e essa atividade profissional não, desculpa, não existir, ou for uma atividade ilícita, como se suspeita que seja, e aí não importa se a ilicitude está sendo cometida em território espanhol ou em território brasileiro, mas se é uma empresa que se dedica a uma atividade ilícita, então a autorização vai ser revogada, né? Porque se há o vínculo com a atividade profissional, não importa se essa atividade profissional diz respeito à condição dele de empresário, de dono de uma empresa, ou a uma atividade profissional outra qualquer, tá? Que até onde a gente sabe ele não tem. Como foi lembrado aqui outro dia, a única profissão que a gente conhece dele atualmente é a de filho do presidente da República. Então, se ele deu uma informação falsa, se ele diz que exerce lá uma atividade, sei lá, de funcionário, de algum lugar, de alguma coisa, de algum estabelecimento, né? Isso não corresponder à verdade, as autoridades espanholas vão apurar isso e vão revogar essa licença, esse visto que ele tem para permanecer no país e para exercer atividade laborativa. O segundo aspecto que vale a pena explicar nessa notícia é que qualquer pessoa, e essa regra vale tanto para o Brasil quanto para a Espanha, como de resto vale para todos os países do mundo, né, ou quase todos, que tem essa estrutura de processo penal que a gente chama de acusatória, estrutura acusatória ou sistema acusatório, né? Qualquer pessoa pode provocar o Ministério Público, né, tanto aqui quanto lá na Espanha, qualquer pessoa que tenha conhecimento de indícios de um crime de ação pública. Né? Crime de ação pública é aquele em que o Estado tem o dever de processar o suposto criminoso independente da vontade da vítima. Né? Então, isso é o que caracteriza a maioria dos crimes no ordenamento jurídico brasileiro e na Espanha também. Né? Então, qualquer pessoa do povo, não precisa ser a vítima, não precisa ser família da vítima, parente da vítima, qualquer pessoa do povo que tem conhecimento, por exemplo, de um caso de corrupção, de um caso de tráfico de influência, né, pode levar essa notícia de crime ao conhecimento do Ministério Público. Né? Não é diretamente ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário é inerte e precisa ser provocado pelo Ministério Público ou pela polícia. Né? Mas qualquer pessoa pode provocar o Ministério Público, né, para que o Ministério Público tome as medidas necessárias para, eventualmente, instaurar uma investigação e, posteriormente, um processo contra o indivíduo que teria cometido crime. Então, graças a essa, por isso não tem nada de errado no fato de que dois cidadãos brasileiros, né, um advogado e um jornalista, né, estejam fazendo isso, estejam levando ao conhecimento do Ministério Público espanhol. Normalmente os países espanhóis chamam o Ministério Público de fiscalia, né? E aí as autoridades espanholas tomarão as medidas que entenderem cabíveis para apurar essa situação do Lulinha, que, ao que tudo indica, também do ponto de vista da lei espanhola, parece estar irregular, porque qual é a atividade profissional dele não se sabe, e é curioso que o advogado dele não queira esclarecer isso, né? Quer dizer, a atividade profissional é segredo? É sigilo? Né? Em que lugar do mundo? O médico não pode dizer que é médico, o engenheiro não pode dizer que é engenheiro? Então, que história é essa de que prefere que não seja revelada? Muito estranho. Perfeito. Marcelo já explicou, então, essa possibilidade de provocação do Ministério Público espanhol por parte do advogado Fábio Panhosi e também do jornalista Osvaldo Eustáquio. E tem essa questão da situação migratória do Lulinha. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. A nossa equipe da redação já publicou uma nova nota justamente para trazer, pegando até o gancho do que deixou o Marcelo, o emprego secreto que mantém o Lulinha na Espanha. Os advogados, a defesa do Lulinha se recusa
a informar o que ele faz. Diz que não tem nada a ver o vínculo dele com a empresa, a Sinapta, mas sim a um outro vínculo de trabalho. Quando ela pergunta qual é o vínculo de trabalho, ele se recusa a informar a jornalista. Então, a gente registrou no nosso site. A nossa repórter Yasmin Alencar traz todos os detalhes aí no site da UEST. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula, professor Marcelo, mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Paula, uma pergunta antes do meu comentário. Nós temos a informação se o Lulinha tem cidadania espanhola ou não? Não temos essa informação, Ana. Eu acho que justamente esse é um caminho também que tanto o Panhosi quanto o Oswaldo Eustáquio querem entender a situação migratória dele, se é vinculada à abertura de uma empresa, no caso a Sinapta, que tem o registro do início desse ano, ou o que diz o advogado Marco Aurélio Carvalho, diz que tem um outro vínculo de trabalho, mas não sabemos qual é ele. Bom, eu não sou advogada nem especialista em imigração, mas eu vou tomar aqui por base aqui o que acontece aqui nos Estados Unidos e tentar fazer um paralelo, porque as leis de imigração elas mudam de acordo com o país, principalmente na União Europeia. Algumas coisas são bem diferentes daqui dos Estados Unidos. Mas não é muito raro, Paula, eu acho que não cometeria nenhum, não arriscaria estar completamente errada se eu colocar nesse contexto o fato de que a única proteção para você simplesmente não dizer, não dar publicidade ao seu vínculo empregatício ou migratório em um país é você ter a cidadania daquele país, ou seja, eu sou cidadão da Espanha e eu não tenho que dar satisfação. Eu sou cidadã americana, moro nos Estados Unidos e não tenho que dar satisfação do que eu faço, do que eu trabalho, do que eu estudo aqui, porque eu estou aqui como uma cidadã americana e se eu estiver desempregada, você não tem nada a ver com isso. Agora, se eu não sou uma cidadã americana, e aí eu vou usar aqui o exemplo dos Estados Unidos, porque eu repito, eu não sei os detalhes das leis imigratórias na Espanha, mas assumo que não esteja muito longe disso. Agora, se eu não sou uma cidadã americana, eu preciso mostrar não apenas para o governo dos Estados Unidos, mas também para o país de origem da minha cidadania, no caso o Brasil, o que eu estou fazendo aqui. Se eu tenho algum visto que me permite trabalhar nos Estados Unidos, eu presto contas ao governo americano e também ao governo brasileiro. E eu acho que essa isenção não existe entre Espanha e Brasil. Você ter um visto, uma autorização de trabalho na Espanha e você não ter que prestar contas, e isso não ser um documento público e uma informação pública. Portanto, acredito que a única maneira do Lulinha se esconder atrás desse mistério todo sobre o que ele faz na Espanha, como ele ganha dinheiro na Espanha, como ninguém perturba o filho do presidente Luiz Inácio na Espanha, é ele ser cidadão espanhol e se esconder ali atrás da cidadania da União Europeia. Ana, a única informação que nós temos é que ele tem o NIE, é NIE, que é o número de identificação de estrangeiro, que não seria aí a cidadania espanhola, mas sim um número de identificação que a Espanha atribui a estrangeiros, inclusive utilizado e obrigatório para abrir contas em bancos espanhóis. A gente até está verificando a nossa equipe em contato com os advogados para verificar se nós conseguimos levantar essa informação que você pergunta, mas o que temos de concreto nesse momento é que o Lulinha tem esse número de identificação de estrangeiro na Espanha. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Marcelo, boa noite a você que está nos acompanhando.
Olha aqui, até segunda ordem, o Lulinha está homiciado na Espanha, que é uma palavra que se usa para quem está escondido, daí a distância dos homens da lei. Se for cumprida a lei, o Lulinha eu acho que vai se dar mal. Olha aqui, é uma piada, né? Se eu sou acusado de estar falsificando uma empresa e simulando a vida de empresário, e na verdade eu estou trabalhando, basta mostrar um vídeo trabalhando. Se ele é empresário lá, ele deve ter uma sede ou está trabalhando em casa. Trabalhando sozinho não é possível, não é empresa. Não é empresa. Se é só você filmar o dia a dia que você tem para provar se você trabalha ou não trabalha. É simples assim. Agora, bota uma empresa. Tem a empresa, tem o nome Sinapta. Aberta em Madrid. Para quê? Para quê? Ele trabalha sozinho. Ele é o jeito que faz as contas, faz os contatos e tal. É o Ronaldinho do mundo empresarial também. É tudo invenção. O Lulinha, se ele tivesse algum álibi crível, ele já estaria no Brasil impedindo o pai de perder mais votos. Ele está provocando uma sangria no eleitorado do Lula. E fica aí na Espanha sem explicar o que faz. Quem não consegue explicar o que faz, ou está no Bolsa Família ou vive de trambique. E é isso que está acontecendo. O Lulinha faz negócios ilegais que são aprovados pelo governo por causa do pai. Está aprovado já isso. A polícia já sabe disso. Agora, ele piora a situação mentindo mais e inventando uma empresa que não existe. Faz o quê? E foi aberta em janeiro deste ano, Augusto. Pois é. E ele é o único sócio. Inclusive, havia ali outros advogados que integravam o quadro societário, saíram e ele segue, então, como o único sócio de uma administrador. empresa que não tem empregados. Isso. Não tem funcionários. E, pelo visto, nem maravilha. Atividade. E nem proprietário. Ninguém trabalha, mas existe uma empresa. A Ana está fazendo sinal. Diga, Ana. Ela quer entender Não, o tem lado. auxiliar aqui, diga. Tem mais uma outra questão também, que onde está a Receita Federal para tentar resolver isso? Porque se o Lulinha não rompeu os vínculos de impostos da Receita Federal com o Brasil, essa empresa na Espanha precisa prestar contas à Receita Federal do Brasil. Ou ele deve ter, se ele realmente se estabeleceu na Espanha com cidadania espanhola ou da União Europeia, o que quer que seja, então talvez ele tenha dado saída definitiva na Receita Federal no Brasil. Então, não é só o Supremo que pode desvendar esse mistério, mas a Receita Federal pode prestar contas. A Receita Federal pode ajudar nesse mistério. O Lulinha, o CPF do Lulinha, deu saída definitiva do Brasil? Está totalmente atrelado à Espanha? Ou ele ainda tem vínculos com a Receita no Brasil? Olha, Ana, eu tenho, por exemplo, uma pequena empresa que emite notas fiscais e pago imposto aí pelas atividades que eu desempenho aqui no Brasil, as minhas atividades. Eu pago todo mês. Pega esse papel. Se alguém me acusar de não ter uma empresa, e esta acusação que eu estou fazendo ao Lulinha, se alguém me acusar, eu pego todas essas notas que eu emito e me apresento. Por que ele não faz isso? Ele não faz isso pelo seguinte: o Lulinha nunca trabalhou, sempre ganhou dinheiro por ser filho do presidente e dessa vez exagerou, se meteu na confusão, na roubalheira do INSS, tentou vender canabidiol em parceria com o careca do INSS.
E não tem como justificar. Porque se me acusarem de qualquer coisa, eu vou implorar pela prestação do depoimento. E vou lá explicar, olha aqui, vocês estão malucos, eu tenho isso aqui que vocês querem que eu prove. E provo. Quem não tem prova é ladrão. Deixa eu chamar mais uma vez essa nota da nossa repórter, a Yasmin Alencar, que entrou em contato com a defesa do Lulinha, essa mesma, do Marco Aurélio Carvalho. Ele disse o seguinte, para se recusar a afirmar qual é o vínculo de trabalho do filho do presidente. Ele disse que o Lulinha, entre aspas aqui, quer ter algum grau de privacidade e que não pretende torná-lo público. Como empresário. O advogado garante apenas que o trabalho, abro aspas aqui, não tem relação direta ou indireta com qualquer tema de interesse do governo brasileiro e promete que, em momento oportuno, o cliente dará as explicações necessárias. Quem trabalha na escuridão, na clandestinidade, é bandido. É isso. Então tá aqui, quem quiser mais detalhes sobre o que disse aí a defesa do Lulinha, é só entrar nessa nossa reportagem publicada no site da Revista Oeste. A gente vai seguir tratando desse assunto, porque o filho do presidente Lula entrou na justiça contra o deputado federal Alfredo Gaspar, que também é candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro. Lulinha questiona um vídeo produzido com inteligência artificial e publicado pelo parlamentar nas redes sociais. Ele pede uma indenização de R$10 mil por danos morais. No vídeo, Alfredo Gaspar questionou as condições de moradia de Lulinha num condomínio de luxo em Madrid. O deputado disse ainda que enquanto os vizinhos eram estrelas do futebol, Lulinha seria a estrela da corrupção. A defesa de Lulinha alega que o conteúdo associa o empresário a práticas criminosas e utiliza imagens fora do contexto e recursos de inteligência artificial. Além da indenização, os advogados pedem a retirada imediata do vídeo e que Gaspar seja impedido de voltar a publicar conteúdos semelhantes. A gente lembra que Alfredo Gaspar foi o relator da CPMI do INSS e recomendou o indiciamento de Lulinha no relatório final da comissão. Lulinha também entrou na justiça contra Flávio Bolsonaro por um outro vídeo produzido com inteligência artificial que o associa às fraudes do INSS. Ontem, a Justiça de São Paulo negou o pedido para retirar o conteúdo do ar. A juíza afirmou que não encontrou elementos suficientes para concluir que o vídeo seja falso ou ilícito. A magistrada também avaliou que a retirada poderia representar um cerceamento à liberdade de expressão. O mérito da ação ainda será analisado, Marcelo, mas por enquanto a juíza manteve aí a veiculação, a transmissão desse vídeo, mas parece que o Lulinha está bastante incomodado aí com a oposição, né? Alfredo Gaspar chamando de estrela da corrupção e também Flávio Bolsonaro apontando, né, as irregularidades cometidas aí pelo filho do presidente, para dizer o mínimo. Pois é, aí você observa a contradição entre isso que você acaba de noticiar, quer dizer, o Lulinha processando o Flávio Bolsonaro, o Lulinha processando o Alfredo Gaspar, porque o Alfredo Gaspar e o Flávio Bolsonaro estão acusando o Lulinha de ganhar a vida com base em corrupção, né? Quer dizer, fazer do tráfico de influência, né, o seu ganha-pão, a sua atividade laborativa. E aí, ao mesmo tempo, né, o advogado do Lulinha diz que não vai divulgar qual é a verdadeira atividade profissional do senhor Fábio Lula da Silva, porque o momento não é oportuno. Quer dizer, não tem momento mais oportuno do que esse. O momento em que o sujeito está sendo acusado de ganhar a vida com crime, né? Tráfico de influência é crime, corrupção é crime. Então você está sendo acusado de ganhar a vida com atividade criminosa e isso se dá a 40 dias, sei lá, 50 dias da eleição presidencial na qual o pai dele concorre à reeleição. E esse não é o momento oportuno para ele dizer publicamente, não, olha, não é nada disso. Eu aqui na Espanha, eu ganho a vida, né? Aquela vida espartana, né? Que a gente comentou outro dia. Eu ganho a vida com... É tudo... Olha aqui, eu tenho essa empresa aqui, esses funcionários, essa atividade, ou eu sou funcionário de não sei onde, enfim, tá? Vem a público e dá uma explicação sobre qual seria, afinal, o seu ganha-pão.
a sua atividade profissional. E ele, curiosamente, diz que o momento não é oportuno, né? Francamente, tem que ser muito ingênuo para acreditar numa história dessas. E o senador e candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, convocou apoiadores para um ato no 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo. A concentração está marcada para as 3 horas da tarde. Esse vídeo para pedir para você que é uma liderança política, religiosa, que é candidato ou não, que é uma liderança na sua cidade, na sua família, grave um vídeo convidando a todos para estarem presentes nesse grande ato do 7 de setembro de 2026. Vai ser lá na Avenida Paulista, concentração a partir das 15 horas. É muito importante a mobilização de todo mundo para a gente mudar de vez esse rumo triste da história do Brasil. E eu preciso que cada um faça a sua parte. Vem com a gente, grava esse vídeo do seu jeito, coloca aí nas suas redes sociais e vamos embora ajudar a resgatar o Brasil junto comigo. E a campanha de Flávio Bolsonaro também tem ganhado força em outros estados. Hoje, o candidato do PL cumpriu a agenda e reuniu centenas de apoiadores numa motociata em Arapiraca, no agreste de Alagoas. Flávio participou do ato ao lado do candidato a vice, Alfredo Gaspar. A concentração começou pela manhã no posto Rodocenter. Os participantes usaram roupas verde e amarelo e levaram bandeiras do Brasil. O grupo seguiu em direção ao centro da cidade, com encerramento na Praça da Rodoviária. E antes da motociata, Flávio Bolsonaro concedeu entrevista à Rádio 96 FM e disse que pretende manter o Bolsa Família caso seja eleito. A gente não vai acabar com o Bolsa Família, pelo contrário, vamos manter o Bolsa Família. Você que recebe Bolsa Família está garantido, é um direito sagrado seu. Só que isso não pode ser a última coisa que o governo faz por você, tem que ser a primeira. Então, te abraçamos, né? Te protegemos, estamos dando aqui uma renda mínima para você. Essa é a primeira coisa, a gente vai melhorar a sua situação. Como? Dando qualificação, permitindo que você, com facilidade na palma da sua mão, conclua o ensino fundamental, conclua o ensino médio. Você tem acesso ao ensino técnico profissionalizante, que vai ser junto com as empresas virão junto para dentro das escolas. A agenda de Flávio Bolsonaro no Nordeste faz parte de uma estratégia mais ampla do PL para a disputa presidencial. Enquanto o candidato e Alfredo Gaspar ficam mais próximos dos eleitores, Rogério Marinho tem atuado na articulação política e na busca de recursos em vários estados. A preocupação do PL é com a divisão do fundo eleitoral entre os candidatos. Além da disputa presidencial, o partido também precisa destinar recursos para candidaturas ao Senado, à Câmara dos Deputados e às Assembleias Legislativas. Por isso, Rogério Marinho tem priorizado reuniões com empresários e possíveis financiadores regionais. A estratégia é aumentar a arrecadação própria e ampliar as alianças nos estados, dando mais estrutura à campanha de Flávio. O presidente Lula não teve nenhuma agenda nesta quarta-feira. Ana, começamos com você. Flávio Bolsonaro participou de uma motociata. Ele está em agenda no Nordeste desde ontem ou anteontem. Alagoas é o estado do vice, do candidato a vice, Alfredo Gaspar. Então, estão sendo recepcionados pelos eleitores ali do Nordeste. Estão dividindo, né, as equipes. Rogério Marinho também é do Nordeste, é do Rio Grande do Norte e também tem participado e intensificado a campanha. Ele é o coordenador nacional da campanha de Flávio Bolsonaro, mas pelo visto eles estão aí dividindo as tarefas, principalmente no Nordeste, que é uma área, uma região aí mais sensível, né, para a campanha, para a oposição, para a campanha de Flávio Bolsonaro. Sim, Paula. No entanto, eu gostei do que o Flávio disse sobre o Bolsa Família. É claro que a gente sabe que o Bolsa Família ele é usado principalmente pela esquerda para que famílias com menos alcance social, econômico, elas sejam sequestradas pelo Estado e que elas fiquem dependentes do Estado. Ou seja, toma aqui o Bolsa Família, independentemente do rumo da sua vida, você sempre vai ter um dinheiro do governo, e aí aquela família acaba se sentindo obrigada a atar os nós com a esquerda ou com qualquer governo populista nesse sentido. No entanto, a gente sabe que isso é uma escravidão ideológica, é uma escravidão intelectual e principalmente econômica. Você coloca essas famílias numa redoma e elas não crescem, elas ficam
completamente sujeitas ao que o Estado vai oferecer para elas em troca do voto. Eu gostei de como o Flávio apresentou isso. Nós não vamos tirar o Bolsa Família, mas o Bolsa Família é apenas o primeiro passo. Ou seja, nós vamos te ajudar a sair dessa redoma. É mais ou menos, Paula, o que os republicanos falam aqui sobre... Aqui não tem Bolsa Família, mas tem algo parecido com Bolsa Família, só que é chamado food stamps, ou seja, são recursos financeiros para que a pessoa ela consiga comprar ali o básico para sua família em termos alimentícios, né, alimentares. E aqui os americanos, os republicanos, eles falam muito um ditado assim: I'll give you a hand up, not a hand out. O que significa isso? Eu te dou a mão para que você se levante, mas depois nós precisamos caminhar juntos. Eu não posso te carregar, nós temos que caminhar juntos. Então, o Flávio, nesse discurso dele, eu gostei desse ponto, porque o Bolsa Família hoje é usado de uma maneira, eu até diria, Paula, muito covarde, sequestrando as almas dessas famílias para que essas famílias continuem de joelhos para um governo de esquerda que só quer aproveitar dessas famílias. E o Flávio foi numa direção um pouco ou bastante diferente. Não, eu vou manter o Bolsa Família, nós não vamos te abandonar, mas é só o primeiro passo. O meu governo pode crescer muito mais além do que apenas é oferecido para você hoje, que é uma esmola no Bolsa Família, e você continua amarrado nessa escravidão ideológica à esquerda. É mais ou menos o que a gente diz aqui, né? O governo não deve dar o peixe, mas sim ensinar a pescar, né? E é mais ou menos isso nesse sentido de manter o Bolsa Família, mas trazer para o cara a cidadania, dar um trabalho para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho e, paulatinamente, também sair dessa condição de assistencialismo puro e simples, né, Augusto? Perfeito, Paula. O Bolsa Família, hoje, é uma condenação à dependência eterna. Você fica dependendo do governo, não há como sair. E eu acho, particularmente, o Bolsa Família um programa cruel, né? Para esse pessoal muito pobre, que depende do Bolsa Família, a vida se resume a esperar o dia seguinte e garantir o almoço. Esse pessoal não sonha. Eles não sonham com viagens, não sabem o que se passa, como é o mundo. Eles ficam nessa cela, sem grades, mas é uma cela. Você é a pobreza eternizada, como eu já disse. Então você tem de sair do programa para melhorar de vida e não ficar no programa como ocorre hoje. Agora, o Flávio está certo, ele tem de explicitar isso aí porque o PT, toda a campanha eleitoral, diz que se o Lula sai, acaba o Bolsa Família. Eles dependem desse dinheiro, você não pode simplesmente paralisar o programa. Agora, o Lula, ele está acuado. O Flávio pode viajar. Está fazendo tá nessa trajetória aí por outros estados em que, historicamente, os adversários do Lula têm menos votos. Ele está fazendo isso e percebeu que ele não pode se aproximar de jornalistas independentes porque vão perguntar sobre quem? O Lulinha. E o Lula dizer que não sabe de nada também em relação ao Lulinha é forte, né? O filho dele viaja para Portugal com o careca do INSS. E o Lulinha não sabe. Aparece essa vigarista aí de sobrenome impronunciável, faz um negócio envolvendo o Lulinha, fica tudo claríssimo e o Lula não sabe de nada. Não dá para você ficar nessa ilha em que está o Lula, achando que isso não interfere
no comportamento do eleitorado. Já está produzindo efeitos, os escândalos em que se meteu o Lulinha, e vão produzir, esses escândalos, mais efeitos. Isso é muito simples, não precisa ser profeta para saber como é que se comporta o eleitorado diante de um escândalo em que o filho é ignorado pelo pai. Já é demais. Marcelo, estamos aí há 6 semanas das eleições e só para trazer um número aqui da pesquisa Quest, que foi publicada no começo dessa semana, segunda-feira, o estado de Alagoas, onde está o senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro, num cenário de primeiro turno, Lula tem 44% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro 29% das intenções de voto e os outros candidatos somam 6%. Em Alagoas? Em Alagoas, só trazendo esse recorte, Marcelo, nos 3 maiores colégios eleitorais, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, há um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno, nesse recorte da pesquisa Quest que saiu no começo da semana. Essa questão do Bolsa Família, né, que tem, obviamente, tem íntima relação com a questão eleitoral, porque o programa Bolsa Família, tal como utilizado pelo PT há anos, né, ele não é feito para emancipar, ele é feito para escravizar, né? Ele é feito para fazer com que os beneficiários desse Bolsa Família virem eleitores de cabresto do PT. E por isso o interesse do Partido dos Trabalhadores é que esse número aumente, né? Quer dizer, nós somos um país em que o governo comemora o aumento do número de beneficiários do programa de assistência social, né? Quando o correto seria comemorar a diminuição, quer dizer, o número ideal é 0, né? O sucesso da política econômica de um governo deveria se traduzir no governante poder anunciar: não tem mais ninguém no nosso país dependendo de assistência governamental. Todo mundo sobrevive da sua própria atividade laborativa, da sua própria atividade profissional, né? Mas não é essa a visão do PT, é exatamente o contrário. O resultado disso é que hoje são 9 estados no Brasil em que o número de beneficiários do Bolsa Família é maior do que o número de trabalhadores com emprego formal, com carteira assinada, né? Desses 9 estados, todos esses 9 estados estão na região Nordeste e na região Norte, liderados pelo Maranhão, onde 1.600.000 pessoas recebem Bolsa Família e cerca de 1.100.000 têm trabalho, emprego formal com carteira assinada. E aí você tem Bahia, Paraíba, Amazonas, Alagoas, Acre e Amapá, né? E até tem um ex-ator que foi governador do estado onde a Ana Paula reside, né? E depois foi presidente dos Estados Unidos, que dizia o seguinte: o melhor programa social é um bom emprego, né? Mas, infelizmente, não é essa a visão do PT. Então, hoje o que a gente vê, acho até que nós vamos tratar disso mais adiante no programa, né? Grandes empresas em situação falimentar ou pré-falimentar, né? O emprego formal desaparecendo, né? E o PT não acha isso ruim, não. Quer dizer, ele quer mesmo essa distribuição de Bolsa Família para fazer dessas pessoas, né, não pessoas emancipadas, mas pessoas escravizadas a uma esmola governamental. E isso é realmente uma coisa lamentável, né? Acho que tem sido a marca dos 5 governos do Partido dos Trabalhadores. Perfeito. A Ana, quer complementar? Eu também quero. Quero sim, Paula, só para pegar um fio do que o professor Marcelo disse e o Augusto também. Vejam vocês, quando o Obama saiu da Casa Branca, ficou 8 anos na Casa Branca,
E quando ele saiu da Casa Branca, vejam a ignorância e também como ele empurrou a narrativa completamente oposta. Quando ele entrou na Casa Branca, depois de 8 anos, havia mais food stamps do que quando ele entrou. Ou seja, havia mais Bolsa Família, entre aspas aqui, e ele saiu da Casa Branca gabando, falando que ele estava deixando um legado, que ele entrou, tinha X, e que quando ele saiu tinha 4X, e que isso era maravilhoso. É exatamente o contrário. O sucesso desse tipo de programa está na diminuição de quem depende desses programas sociais. E como o professor Marcelo disse, né? O governador Reagan, depois presidente, o melhor programa social é um emprego. Então você vê, até Barack Obama tentou empurrar essa narrativa de que quanto mais ajuda assistencial nesse sentido, mais cuidado com o povo o governo tem. Sobre o comentário do Marcelo, o que vai bem no governo é o programa Desemprego Zero para a Companheirada. A gente sempre faz essa pergunta aqui. Você conhece algum militante, ativista do PT desempregado, não? Nenhum. É isso aí. Agora, o Flávio vai fazer um teste de popularidade muito interessante. Achei ótimo. Ótima a convocação do seu eleitorado para o 7 de setembro. O Brasil está precisando agora, nessa campanha, de uma boa manifestação de rua. E está chegando o 7 de setembro. É isso, 18 horas 27 minutos. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal um prazo de 90 dias para definir o destino das armas apreendidas pela Polícia Federal. Os advogados informaram que não se opõem ao envio dos armamentos ao Exército, mas querem evitar que eles sejam destruídos ou doados durante esse período. O pedido foi apresentado depois de a Procuradoria-Geral da República defender que as armas sejam encaminhadas ao Exército para destruição ou doação a órgãos de segurança pública. Segundo a defesa, normas do próprio Exército prevêem um prazo de 90 dias para que pessoas que tiveram um registro cancelado definam o destino dos armamentos ou peçam a transferência para outro titular. O arsenal tem 10 armas de diferentes calibres, entre pistolas, fuzis, carabinas e espingardas. Os armamentos estão na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Em julho, o ministro Alexandre de Moraes revogou o porte de arma e também o registro de colecionador, atirador e caçador de Jair Bolsonaro e determinou a apreensão dos armamentos. A discussão sobre as armas começou depois que uma pistola registrada em nome do ex-presidente foi encontrada com um sargento do Exército responsável pela segurança de Bolsonaro durante uma blitz. O militar afirmou que levava a arma para conserto. Jair Bolsonaro afirmou ser o dono da pistola e confirmou que havia mesmo pedido o reparo. Marcelo, eu quero ouvi-lo aí sobre esse pedido da defesa, né, pedindo 90 dias para transferência da titularidade desse armamento de Jair Bolsonaro. O que está correto, o que não está, se está regular aí essa situação e esse pedido dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, Paula, eu sempre digo que eu tenho muita dificuldade para analisar do ponto de vista jurídico qualquer medida pontual nesse processo da farsa do golpe, né? Porque ele é ilegal de início, é tudo ilegal, né? Ele nasce de um inquérito ilegal, ele começa do ponto de vista processual, né? Porque o inquérito é pré-processual, ele começa do ponto de vista processual com uma denúncia absolutamente ilegal. Ele é ilegal na questão da competência e, sobretudo, ele é ilegal no mérito da decisão, né? Quer dizer, essa condenação é absurda, né? Porque não foi praticado nenhum ato de execução. Se você olhar o tipo penal dos crimes pelos quais o Bolsonaro e os demais réus foram condenados, não teve nenhum ato de execução, né? Quer dizer, tentar derrubar um governo mediante violência ou grave ameaça. Qual foi a violência praticada? O Bolsonaro pegou essas armas e começou a atirar em alguém, né? Deu tiro no Lula, foi para a Praça dos Três Poderes. Como é que foi isso? Não teve nada, né?
Não houve. Se houve, ou antes houve um estudo da possibilidade de decretação de estado de sítio, de estado de emergência, etc. Primeiro, isso não é o tipo penal. O tipo penal exige violência ou grave ameaça. A definição de golpe de Estado na lei brasileira, né, a definição de qualquer crime é uma definição fechada. Não pode ser em aberto. É o que a gente chama de tipicidade. Né? Do ponto de vista da ciência política, você pode discutir o que é tentativa de golpe e o que não é. A Dilma, quando ia sofrer o impeachment, chamou os militares e disse que estava cogitando de decretar o estado de emergência. Isso poderia caracterizar uma tentativa de golpe. Do ponto de vista político, você pode até dizer que determinadas decisões de determinados tribunais caracterizam golpe. Agora, do ponto de vista jurídico, só existe o crime se a conduta do acusado é aquela prevista na lei. Então, ele tentou derrubar, mediante violência ou grave ameaça, um governo legitimamente constituído. Ele tentou, mediante violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Onde é que isso aconteceu? Em lugar nenhum. Tá? Então, a partir daí, tudo se torna ilegal. Né? Então, é muito difícil comentar medidas isoladas, porque em direito a gente diz que o fruto, a árvore venenosa, o fruto dessa árvore também é venenoso. Então, tudo que nasce desse processo ilegal é absolutamente ilegal. Além de ser ridículo, né? Do ponto de vista do bom senso, é ridículo você fazer a apreensão de armas de um ex-presidente da República enquanto estão aí as facções. Hoje aqui no Rio foram acho que 18 ônibus queimados por essas facções criminosas que o Supremo não quer, né? Não quer que ninguém... Durante anos, a polícia ficou impedida aqui no Rio de entrar nesses lugares dominados por essas facções por decisão do Supremo. Né? Aí não tem problema. O problema são as armas do ex-presidente Bolsonaro. É ridículo. Os desdobramentos do cenário político mostram um momento de forte tensão nos bastidores de Brasília. A publicação da pesquisa GERP, apontando a liderança de Flávio Bolsonaro sobre Lula no segundo turno, acendeu o sinal de alerta no Palácio do Planalto. O crescimento da rejeição governamental surge em meio ao desgaste gerado pelos recentes escândalos envolvendo familiares do presidente, somado à insatisfação popular com o aumento contínuo do custo de vida. Em reação direta a essa perda de apoio, movimentos estratégicos tentam suavizar a imagem do governo perante o eleitorado conservador, enquanto nos bastidores judiciais intensificam-se as cobranças por blindagem política. Ao mesmo tempo, a oposição reage acionando os tribunais superiores contra o uso da máquina pública em discursos institucionais. O avanço desses episódios desenha um quadro de acirramento decisivo para o futuro político do país. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Para continuar recebendo análises diárias e atualizações dos bastidores do poder, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like neste vídeo.